A gente vai agora conversar um pouquinho nessa live sobre o nevo sebáceo de Yatson e também vou falar um pouquinho da síndrome do nevo linear também. Na verdade, essa live é baseada num artigo que saiu nos Anais Brasileiros de Dermatologia no final do ano passado. E esse artigo, ele na verdade foi um artigo que trouxe um relato de caso, mas eles fizeram uma revisão. E essa revisão da literatura, fizeram toda pelo PubMed. Eles chegaram a encontrar 28 artigos científicos sobre, citando nos últimos 5 anos, casos e relatos de casos, série de casos de nevo sebáceo de Yatson. Então, qual é a primeira coisa? A gente precisa saber o que é a definição do nevo sebáceo. Então, nevo sebáceo não é um sinal, não é uma pinta, não é um nevo. Ele é chamado, na verdade, de nevo sebáceo, mas ele, na verdade, é um amartoma. E aí a gente começa a raciocinar o que é um amartoma, porque às vezes a gente fica lendo as coisas e não compreende muito bem o que significa. E aí o amartoma não é uma neoplasia, é uma malformação. E os amartomas, elas são malformações que são semelhantes a neoplasias benignas, mas elas não são doenças neoplásicas. Elas são, na verdade, malformações com proliferação do tecido perilesional ao amartoma. Então, o nevo sebáceo, na verdade, de Yatson, também é chamado de nevo organoide. E esse nevo organoide, ele é um amartoma cutâneo raro. Então, estima-se que 0,1 a 0,3% dos recém-nascidos apresentam nevo sebáceo. E aí, qual é a grande questão do nevo sebáceo? O nevo sebáceo, a gente já entendeu que ele é um sinal, que ele não é um sinal, que ele é um amartoma. E o grande problema dele é porque na literatura médica existem relatos de casos, e na vivência clínica também, de degeneração maligna. Eu acho que uma das coisas que a gente vai conversar é que tumores esse nevo sebáceo pode se transformar, essa transformação maligna. E é mais transformação maligna ou é mais transformação benigna? E qual é a conduta atualmente definida? Então, eu acho que essa live vai ser boa para a gente poder elucidar. A primeira coisa importante é a gente separar o que é um nevo sebáceo e o que é a síndrome do nevo linear. Então, o nevo sebáceo, ele é uma lesão normalmente única. É uma lesão que ela pode ser ovalada, pode ser uma lesão redondinha, ou pode ser uma lesão linear. E essa lesão, ela tende a ser inicialmente no recém-nascido, que a gente começa a detectar já logo nos primeiros dias de vida. A gente pode ter uma lesão, essa normalmente quando ela é arredondada, como se fosse se apresentando como uma placa de alopécia. Então a gente vê naquele local uma ausência de pelos e uma coloração diferente da pele. Essa coloração, ela varia de inúmeras cores. E aí a gente começa a entender por que ela varia de cores. Porque, na verdade, o nevo sebáceo, ele é um amartoma. E nesse amartoma, nessa malformação, a gente tem malformação de estruturas epiteliais e das estruturas do folículo pilosebáceo. Então, naquele componente de malformação, naquela lesão, a gente vai ter estruturas epiteliais, estruturas do folículo, estruturas do folículo pilosebáceo, ok? Folículo piloso. A gente vai ter estruturas de glândulas sudoríparas e a gente vai ter de glândula sebácea. E a concentração dessas estruturas é que vai clinicamente dar o aspecto do nevo sebáceo. Então vejam que interessante. Por isso que a gente vai, quando vocês forem estudar, vocês vão perceber que existe uma grande variação de cor. A gente vê muitas vezes amarelado, que é como a gente aprende, porque tem muitas glândulas sebáceas aquela lesão. Mas a gente pode, por exemplo, pegar uma lesão que seja uma placa mais escurecida, mais acastanhada, porque provavelmente vai ter glândula sebácea, mas também vai ter um aspecto de estruturas pilosas maiores, estruturalmente estando naquela lesão, na sua estrutura histológica. Então, o nevo sebáceo é muito interessante porque ele pode ter vários tons, mas o que é clássico, que a gente consegue, tipo, bater um olho quando a gente está atendendo um recém-nascido ou uma criança na infância, é a gente encontrar aquela área de alopécia com ausência de cabelos naquele local ou com poucos cabelos, tá certo, pessoal? Nessa ausência de cabelos, a gente vai conseguir ver uma textura diferente. Alguns autores, eles gostam de dividir a vida, a história natural da doença do nevo sebáceo em 3 estágios.
O primeiro estágio é o estágio que é do nascimento à infância, que acredita-se que nessa época ou a lesão ela é linear ou ela é arredondada. E que ela normalmente não é verrucosa, elevada, muito áspera. Então é como se fosse uma lesão mais discreta. Já no segundo estágio, que é na adolescência e entrando na vida adulta, a gente começa por um estímulo hormonal da ativação do eixo hipotálamo hipófise gonadal e diante dessas estruturas, que são estruturas que a gente tem, só que elas estão mal formadas, mas elas possuem receptores para andrógenos. Então a gente vai ter um aumento dessa lesão por um estímulo de andrógeno, como a glândula sebácea, por exemplo. Então a gente começa a ter um aumento, e aí na adolescência, muitas vezes, essa lesão se torna mais verrucosa, ou papilomatosa, uma melonada. Então é uma lesão que ela fica com aspecto verrucoso, ok? E a maioria dos autores refere que acima de 40 anos, o paciente pode entrar num terceiro estágio, que é o estágio justamente de transformação neoplásica. O que acontece? Existe, além do paciente ter apenas o nervo sebáceo como um achado clínico, ou seja, o paciente nasceu com esse amartoma, e aí, quando a gente vai tentar entender por que esse paciente tem isso, a sua etiologia, a gente começa a perceber que não se sabe ao certo. Na verdade, a maioria dos amartomas, já se fala, é uma malformação de etiologia indefinida, né, por definição padrão. Mas, hoje em dia, já se estuda muito a questão de mutações gênicas, e existe uma tendência a definir que uma das etiologias do nervo sebáceo sejam mutações pós-zigóticas em alguns genes dos cromossomos 1, 11 e 12. E aí, os genes principais que se fala são mutações nos genes Carrais, que é um gene até que está muito associado a câncer de pulmão, o pessoal da onco sabe, o H-RAS e o N-RAS. Então, esses três genes é como se houvesse uma substituição do aminoácido da glicina pela arginina. E aí, essa criança, ela nasce com essa mutação. E as células que possuem essa mutação são células que vão se proliferar mais, fazendo essa malformação localizada, tá certo? Então, se eu pudesse dizer assim para quem vai fazer prova de título, como foi um artigo que saiu no final do ano passado, vamos fixar que eles podem perguntar se existe alguma questão do nervo sebáceo de Yatsum estar associado com alguma mutação. Sim, hoje a literatura científica está batendo muito nessa tecla, e que os genes que estariam mutados seriam as mutações no K-RAS, no H-RAS e no N-RAS, ok? Mas, se vocês forem ler em qualquer livro que não é tão atualizado, eles vão continuar dizendo que a etiologia não é totalmente esclarecida, que é um conceito verdadeiro também, ok? Correto. Porque não se explica apenas com a mutação, ok? Mas acredita que isso seja uma via muito importante para aquele recém-nascido ter esse nervo sebáceo de Yatsum. Uma coisa interessante é que existe, por exemplo, mais ou menos em 1900, aí falando um pouquinho da história para a gente poder fixar, em 1895, um dermatologista alemão, que é o Joseph Jadson, ou Jadson, como algumas pessoas chamam, ele descreveu a presença de uma lesão, de uma placa arredondada, amarelada, e que na biópsia mostrou uma proliferação muito grande de glândulas sebáceas, e daí essa lesão foi chamada de um amartoma, e foi chamado de nervo organoide, e depois recebeu o nome de nervo sebáceo de Jadson. Quando foi décadas depois, em 1957, Schimmelpenning foi um pesquisador que ele conseguiu detectar, ele identificou uma paciente que tinha um nervo sebáceo, só que ela tinha malformações cranianas. E aí ele publicou esse caso. Quando foi 5 anos depois, 2 outros pesquisadores identificaram o nervo sebáceo de Jadson associado não só a malformações cranianas, mas com a presença de convulsões e também com déficit mental. Eles falam com retardo mental, mas eles não falam especificamente nessa história da doença se o paciente tinha déficit cognitivo importante.
E aí começaram-se a aventar a possibilidade que uma pessoa podia ter um névio sebáceo e não ser só um simples névio sebáceo. Então é muito importante a gente conhecer a síndrome do névio linear, que, baseado em todas as descrições da literatura, eles gostam de classificar a síndrome do névio linear com a presença de um névio sebáceo com a tríade clássica, que é um comprometimento neurológico, retardo mental e convulsões. Hoje em dia, a descrição dessa síndrome multissistêmica, ou seja, que acomete vários órgãos como olhos, ossos, sistema linfático, sistema urogenital, além de ter o névio sebáceo e tem todas essas alterações, anomalias nesses órgãos, eles começaram a tentar definir caracterizar melhor para que num paciente com a suspeita da síndrome ele seja submetido a exames de triagem, a screening, para tentar detectar e evitar essas complicações e evoluções da síndrome. Já eu vou ler para vocês, eu separei uma tabelinha com os principais relatos de alterações corporais dessa síndrome, mas essa síndrome tem que ter o névio sebáceo e alterações multissistêmicas em vários órgãos para poder fechar como essa síndrome. O que eu posso dizer é que se o névio sebáceo está presente em 0,1 a 0,3% dos recém-nascidos, ou seja, é um amartoma bem raro, a síndrome é mais rara ainda, mas deve ser investigado. Nesse artigo científico, eles fizeram essa revisão da literatura e eles conseguiram, eles relataram um caso deles em que houve uma ressecção de um névio sebáceo por uma questão estética, e eu vou colocar para vocês como foi, vou colocar as fotos e a imagem do artigo já, para vocês verem como foi essa ressecção. E aí verem que como é simples e pode ser removido, principalmente nessa localização do paciente que foi retroauricular. Vou mostrar para vocês já. Então, entendido que a etiologia é indefinida, entendido que a gente pode ter só o névio sebáceo, mas pode ter uma síndrome associada, que já vou falar as características para vocês, a gente começa a pensar que o que é que a gente faz diante de um paciente que clinicamente a gente suspeita de um névio sebáceo. Na verdade, a literatura ela não é clara em relação a isso até hoje. Ela não consegue dizer se você deve operar ou não deve operar. O que se sabe é que o exame histopatológico ele é bem definidor e bem característico, porque a gente vai ter nessas alterações proliferações, uma hiperceratose com acantose epidérmica bem interessante, vai ter uma proliferação de glândulas sebáceas muito importante, pode ter uma proliferação de folículos pilosos também, pode ter também a ausência de pelos nesse local, mas o aumento das glândulas sebáceas, essa hiperplasia, a gente consegue detectar bem no histopatológico, ok? O névio sebáceo, a síndrome do névio sebáceo, ele tá muito mais associado com o névio sebáceo de Addison linear, tá certo? Que é quando ele é mais prolongado. Eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui, vou tentar, vamos torcer para eu conseguir. Aqui, pronto, consegui. Esse aqui é o caso, o névio sebáceo, ele tá até com aspecto amarelo acastanhado, tá certo? Então, a gente tá vendo que são inúmeras pápulas, vocês conseguem ver inúmeras pápulas amarelo acastanhadas, e que pega a região retroauricular e vai até essa região da mastoide, né? Vocês estão conseguindo ver. Esse paciente foi o paciente que nesse artigo eles relataram. E aí, o que foi que esse paciente fez? Esse paciente, ele tinha história familiar de câncer de pele. E como há uma possibilidade, e isso a gente sabe, porque a gente, quando estuda névio sebáceo, a gente sabe que eles falam, pode virar câncer. Mas muitas vezes os livros nem entram nesse detalhe específico de quantos % pode virar câncer, eu vou conversar com vocês sobre isso. Esse paciente procurou, ele tem 18 anos, procurou a equipe que publicou o artigo e eles decidiram operar. Então, o que foi que eles fizeram? Eles fizeram um fuso. E aí, nesse caso, eu não entendi, e aí fica uma crítica para o artigo foi muito bem escrito, mas eu não entendi. Eles deram uma margem de 5 milímetros aí, eu não sei se eles ficaram achando que podia ter algum CBC, carcinoma bacelular aí, porque deram uma margem de 5 milímetros e foram até a fáscia
eu vou mostrar para vocês aqui. Eles fizeram um fuso, e nesse fuso, e aí você faz toda uma anestesia tumescente aí. Aí você não usa só lidocaína com vaso, não. Você faz uma infiltração tumescente para você poder operar, porque é perto de cartilagem. E quando você coloca muito anestésico de forma tumescente, você pode fazer grandes volumes sem dar efeito cardiológico. A gente tem até um podcast, tá, sobre anestesia em cirurgia dermatológica. Você até ajuda a descolar também da cartilagem, tá? Então isso facilita, já dando uma dica aqui. E aí eles tiraram, ó, vocês estão conseguindo ver, eles tiraram, foi até quase a cartilagem, tá? Foi até a fáscia, cauterizaram, você faz toda uma difusão aqui nessa pele do pavilhão auricular e também entrando para a mastoide, faz a difusão e consegue, ó, pessoal, vê que bonito, fechar em primeira intenção. Então a sutura, ele fez sutura simples, poderia ter feito um chuleio, que é um local que não tem muito movimento. E aí eles fizeram sutura simples, depois você retira essa sutura e o paciente foi removido e todo o material é mandado para o histológico, para investigação, tá certo? Então, deixa eu só parar de compartilhar aqui. Nesse artigo eles fizeram o exame histológico desse paciente, não mostrou nenhuma neoplasia associada. Mas a grande questão do nervo sebáceo é que quando a gente dá um diagnóstico desse num recém-nascido, a gente sabe e a gente escuta muito falar que pode ter uma degeneração neoplásica, uma transformação neoplásica. Então, o que é que a literatura define em relação a isso? 10 a 20% dos pacientes que têm nervo sebáceo de Addison, isso aí não tem a ver de ter a síndrome do nervo linear com as alterações multissistêmicas ou de ter só o nervo sebáceo, 10 a 20% de qualquer paciente que tem nervo sebáceo vai ter uma transformação neoplásica. Só que apenas 3% desses pacientes é que possuem a transformação para malignidade. Então, a maioria das transformações neoplásicas do nervo sebáceo é para tumores benignos. E aí os dois principais, decora que cai na prova de título, é o tricoblastoma e o siringocistoadenoma papilífero. Memorize esses dois, porque sempre cai na prova de título de dermatologia. Então, existe uma transformação neoplásica, mas para principalmente neoplasias benignas, graças a Deus. E 3% dos pacientes para transformações malignas. Aí vocês vão dizer, mas Jéssica, e agora? Como é que eu vou saber se o nervo sebáceo do meu paciente, porque 80% não vai ter nada, vai ser só um nervo sebáceo a vida toda. Quando é que eu vou começar a pensar que aquela lesão, ela pode estar tendo uma transformação, mesmo que seja por tumor benigno? Vai começar a formação de pápulas eritematosas, de tumores. Então, aquele padrão do nervo, do amartoma, do nervo sebáceo, ele vai ter alguma região naquele local, ou que vai se tornar, se for maligno, mais friável, ou que vai ser uma tumoração mais eritematosa, diferente desse padrão verrucoso. E que você pode ficar acompanhando com fotografias para poder comparar e decidir o local que você vai avaliar sempre com dermatoscopia para tentar definir o padrão da lesão. Então, a maioria dos nervos sebáceos vão ser nervos sebáceos para sempre, só 10, 20% transformação neoplásica, e dessas transformações neoplásicas, apenas 3% vão ser malignas. Das benignas, vou citar, além do tricoblastoma e do siringocistoadenoma papilífero, lembrar que a gente pode ter adenoma sebáceo, tricolemoma, a gente pode ter triquilemoma desmoplásico. Então, são vários tumores benignos. Deixa eu citar o que a maioria, eu fiz até uma listinha para vocês, o que a maioria da literatura cita como tumores benignos, que são os mais comuns. Adenoma sebáceo, sebaceoma, siringocistoadenoma papilífero, tricoblastoma, triquilemoma desmoplásico e verruga vulgar. E o que é que eles falam em relação à transformação neoplásica maligna? Carcinoma basocelular. Carcinoma basocelular é a principal transformação maligna do nervo sebáceo. A segunda transformação, a gente pode ter para transformação maligna também carcinoma apócrino,
carcinoma sebáceo. A gente pode ter também, por exemplo, ceratoacantoma, carcinoma mucoepidermoide, SEC. Então, a gente pode ter, por quê? Porque é um amartoma que tem estruturas epiteliais. Daí, a gente pode ter estruturas epiteliais, a gente está falando de células epidérmicas, ceratinócitos, e está falando de anexos, porque os anexos são de estruturas epiteliais. Então, a gente tem glândulas sebáceas e o folículo piloso. Lembrar muito que existe na literatura, não sei se vocês conseguiram pensar assim, Jéssica, tricoblastoma é o benigno mais comum, CBC, carcinoma bacelular, é o maligno mais comum. Mas eles não são quase a mesma família, são. Eles são tumores que têm uma origem do folículo piloso. E aí, histologicamente, eles são muito parecidos, porque são de células basaloides. E o mais interessante é que o estroma é que vai definir. Porque o estroma do CBC, o CBC a gente tem aquele murinho empaliçada bem bonitinho, mas que a gente encontra no tricoblastoma também. Só que no CBC, o tecido, o estroma ao redor desse bloco de células basaloides, é um estroma que vai ter uma fenda de retração. Ele é um estroma mais frouxo, porque o câncer, como ele quer proliferar muito, ele não consegue fazer um estroma mais denso ao redor. E aí o interessante é isso, que alguns autores sugerem que deveria se confrontar essas lâminas de diagnósticos que foram dados de tricoblastoma e de diagnósticos que foram dados de CBC para se definir realmente se eram CBCs ou se esses CBCs não eram tricoblastomas. E aí existe esse questionamento, porque é muito interessante que os dois são histologicamente muito semelhantes, tá certo? Só que um benigno e outro um aspecto maligno. Vamos lá. Em relação ao paciente, foi feita uma pesquisa científica em relação a retirar ou não. Tá. Então, não é uma percentagem tão alta, mas será que o paciente vai fazer um acompanhamento com o dermatologista para ver se houve essa transformação? Não indicar ou indicar cirurgia? Aí houve em 2018 um estudo científico no Reino Unido. E nesse foi um estudo de questionário. E esse estudo de questionário foi muito interessante. Eles enviaram um questionário para dermatologistas e cirurgiões plásticos e solicitando qual era a conduta deles em relação ao paciente que eles estivessem acompanhando com nevo sebáceo de Yasso. O que é que eles fariam? E aí é muito interessante, porque depende muito da especialidade. Os cirurgiões plásticos, 90% disseram que a indicação para eles é retirar na infância. Pronto. Já resolvem na infância e pronto. Cirurgicamente, 90%. Os dermatologistas do Reino Unido, apenas 1/3 dos dermatologistas, 33%, disseram que sugerem a exérese. E que essa exérese deve ser realizada acima dos 40 anos, porque a chance de uma degeneração neoplásica e pré-maligna seria acima dos 40 anos, como a maioria das séries de casos, relatos de casos sugere. Então, é uma conduta muito mais conservadora. O que o artigo sugere é que a gente não tem ainda uma definição, talvez porque a gente não, por ser uma entidade rara, a gente não consegue fazer um estudo com N grande, para ver sobrevida, prognóstico, complicações, um estudo com endpoint bem melhor e mais organizado. E aí fica ainda aberto. Então, ainda não existe uma regra. Se você, como médico, perceber que o paciente é um paciente do Sistema Único de Saúde, por exemplo, que tem uma dificuldade de acesso médico, tem uma lesão de nervo sebáceo no local que ele não vai conseguir ver, ele vai ter uma dificuldade de acompanhamento, ele não tem acesso à saúde corretamente, talvez você indicar uma exérese daquela lesão seja uma coisa que vá, por uma questão de acesso à saúde, dificultar. Mas se você, por exemplo, tiver um paciente que ele tem um acesso à saúde muito bom, você pode fazer um acompanhamento, porque as percentagens não te sugerem que você manter a lesão é um risco muito grande, né? Porque a percentagem de transformação maligna é muito pequena. Mas a gente ainda não tem uma regra sobre isso, não tem uma regra se é na infância, não tem uma regra se é acima dos 40 anos, e não tem a regra que tem que tirar.
Agora, qualquer alteração no nervo sebáceo é igual a eczérese, porque houve uma possibilidade de transformação de suspensão clínica, você vai retirar. Mas se ele se manteve até por acompanhamento fotográfico normal e dermatoscópico normal, você pode manter o nervo sebáceo no paciente. E quais são os locais mais comuns do nervo sebáceo? Couro cabeludo. Então, mais de 60% dos nervos sebáceos a gente vai ter no couro cabeludo. Depois a gente vai ter em locais do segmento cefálico, que não é o couro cabeludo, é o segundo local mais comum. Então o paciente pode ter no rosto, o paciente pode ter na região retroauricular, como a gente viu no caso desse paciente do relato de caso. O paciente pode ter no pescoço e no tronco. Só que aí, se você vai estudar mais a fundo os nervos sebáceos, existem relatos na literatura de nervos sebáceos em mucosa. Então, eu não lembrava disso quando eu fui revisar para fazer essa live para vocês. Meu Deus, nunca pensava em nervo sebáceo e mucosa, mas há uma possibilidade também. Então, mucosa também é uma possibilidade de nervo sebáceo, só que muito mais rara. Uma coisa interessante é em relação à síndrome do nervo sebáceo. A síndrome do nervo sebáceo, ou síndrome do nervo linear, que é como eles gostam, porque o nervo sebáceo nesse padrão é muito mais linear, não é sempre, mas é muito mais. O paciente vai ter alterações multissistêmicas, então ele precisa ser investigado com ultrassom, tomografia, avaliação de multiespecialidades. Eu separei para vocês aqui, eu vou citar as 4 principais e algumas vou dizer algumas para a gente não passar a live toda, mas depois eu prometo para vocês que eu faço um artigozinho para colocar no site sobre o nervo sebáceo, para colocar a tabela, ficar com mais acesso para vocês. Raquitismo hipofosfatêmico, déficit mental, retardo mental, como eles falam, déficit cognitivo, coloboma nos olhos e estrabismo. E aí, vê as outras alterações. Em relação a alterações esqueléticas, cifoescoliose, luxação de quadril, defeitos craniofaciais. E tem várias outras. Neurológicas, convulsões, displasia de vasos cerebrais, por exemplo. Atrofia cerebral generalizada. Alterações oculares que o paciente pode ter quando ele tem a síndrome do nervo linear. Coloboma, estrabismo, microoftalmia, opacidade de córnea. Alterações do trato urinário que o paciente pode ter. Hidronefrose, nefroblastomatose, hipospádia, rim cístico, rim ferradura, um grau de complicação, tumores testiculares, cardiovascular, o pessoal do cardiopapers, coarctação de aorta, defeito do septo ventricular, hipoplasia aórtica, intraorais, eles falam aplasia dos dentes, cistos ósseos. E hiperplasia da língua, ou seja, ele vai ter uma alteração da língua. E sistema linfático, quilotórax e linfedema. Isso aí eu falei alguns, ainda tem outros. Depois eu vou fazer um artigo, prometo, e coloco para vocês no nosso site. Mas para vocês entenderem que para a gente achar que o paciente tem a síndrome, ele realmente vai ter coisas mais graves. E que o mais comum é a gente só achar o nervo sebáceo de Addison simples. Deixa eu ver se eu faltei mais alguma coisa para contar para vocês aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, eu acho que eu falei tanta coisa, não foi tão rápido. Eu achei uma coisa aqui interessante. Eu mostrei para vocês uma eczérese da lesão em fuso, que foi o relato de caso do artigo. Mas da mesma forma que o nervo epidérmico, que faz aquele aspecto verrucoso também tudo, existem vários outros procedimentos que podem ser realizados. Laser, curetagem, cauterização, retinoides, ácido salicílico tópico, análogos de vitamina D, criocirurgia. Então, existem N procedimentos que a literatura fala. Agora eu vou abrir um pouquinho para ver se vocês têm alguma dúvida. Doutor Paulo Paraíso, boa noite. A gente não tem associação com HPV. Existe um relato de caso falando que aparecimento de verrugas vulgares. Então, provavelmente tem. Mas não está na literatura descrito. Então, assim, a gente tem todos esses casos. Eu tô olhando aqui, eu falei tudo para vocês. O que a gente vai fazer?
Eu vou depois marcar, fazer um textinho e colocar. E a gente, na verdade, vai investigar quando a gente tiver um padrão de névoa linear e o pediatra conseguir identificar outras alterações. Aí a investigação com o geneticista vai ser fundamental, tá certo, Moema? Eu vou deixar salva essa live. Agradeço a presença de todo mundo e a gente pode conversar depois.